chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abri as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abri as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Bom dia, classe Santuário, paz e bem, e também para toda a comunidade Nazaré, uma satisfação estar me dirigindo a vocês neste momento, trazendo uma palavra de abertura, uma palavra introdutória, uma palavra também de acolhida. Estamos no início do mês de setembro, temos aí um novo ciclo de reflexões, iniciando, já que neste mês de setembro, seguindo aí a proposta temática do nosso projeto litúrgico, do calendário da nossa igreja, vamos falar de um tema que é muito, principalmente nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo aqui no Brasil, por conta até mesmo das eleições. Então nós vamos estar falando sobre cidadania, é o tema, é o eixo temático que vai direcionar o projeto litúrgico, não somente da nossa classe, mas de todas as programações e liturgias, pelo menos as dominicais da Igreja Batista Nazaré. Então, por isso que nós achamos relevante essa temática, bem propícia, não é verdade? E definimos enquanto colegiado da classe Santuário, assim,
estamos aqui coordenando a classe Santuário, estamos propondo, na verdade, falarmos sobre a seguinte pauta: cristianismo, política e cidadania. Então esse tema atende à proposta do projeto litúrgico da nossa comunidade. Também é importante e relevante para nós, já que nós estamos aí às vésperas das eleições, estamos aí praticamente há um mês das eleições, então estamos aí nessa expectativa. Eu acredito que o cenário social, né, a sociedade brasileira está nessa expectativa. Eu acho que é uma das eleições que tem gerado essa expectativa, que as pessoas estão acompanhando, e aí estamos atentos e atentas para o que vem, né, sendo anunciado, noticiado nas redes sociais, nas redes e veículos de comunicação. Por isso que nós estamos definindo como essa proposta para a nossa classe, porque entendemos que é importante e porque a igreja, a religião de modo geral, ela é política. A gente vai observar na história da igreja, na historiografia da igreja cristã, essa relação entre cristianismo e política, desde lá do Império Romano, os acordos que foram feitos, até na contemporaneidade. A gente vê os acordos, infelizmente esses acordos têm causado um retrocesso à sociedade brasileira, né, em nome dos valores cristãos, dos valores morais, né, dos valores da família, em nome de Deus, como se Deus tivesse algum procurador, procuradora, ou em nome do cristianismo, em nome da fé cristã, em nome da Bíblia, em nome de não sei quem, como se a Bíblia ou a fé precisasse de defesa, né? A Bíblia, ela responde por si só. Aí vai depender da chave hermenêutica e da lente hermenêutica que nós estamos utilizando para que a Bíblia possa responder algumas questões, algumas pautas e algumas demandas. Então, a própria história da igreja, como eu falei, vai apontar isso. A história da igreja vai mostrar realmente o lado podre do cristianismo, politicamente falando, as atrocidades que foram cometidas e praticadas em nome de Deus foram inúmeras. Apesar desse lado podre, como diz aquela frase, é uma luz no fim do túnel, também a própria história da igreja vai fazer registro de movimentos, o outro lado, né, desse cristianismo que não tem nada a ver com esse lado obscuro, podre, vergonhoso. Por exemplo, um movimento que ficou marcado e a nossa comunidade, Igreja Batista de Nazaré, herda esses fundamentos desse movimento, é a teologia latino-americana da libertação, que surge lá nos anos 60 e que alguns teólogos, líderes pastorais e comunidades irão denunciar as injustiças, as desigualdades, o desrespeito à dignidade humana. Então, é um lado do cristianismo que temos orgulho de contar, de reproduzir, de herdar os seus valores, os seus fundamentos, e isso é muito importante. O movimento da teologia latino-americana da libertação também foi um movimento teológico, um movimento político. E a partir da teologia da libertação, que teve como sujeito teológico o pobre, a partir dela foram geradas outras teologias libertárias e teologias políticas, como a teologia feminista. A pastora Camila Oliver, né, fala muito bem disso. A teologia que reflete na perspectiva LGBTQIAP+, que nós chamamos de teologia inclusiva, ou teologia gay, ou teologia queer. Então, essas teologias também são teologias políticas. Não tem como a religião ser apolítica como alguns aí pensam. Não tem como a religião não estar se posicionando politicamente. Tanto que esse desgoverno atual, né, nós podemos perceber e também lembrar que parte das pessoas que elegeram esse desgoverno desgovernado
são pessoas que se identificam como evangélicas. Quer dizer, é quase uma blasfêmia, como é que seguidores e seguidoras de Jesus, pelo menos teoricamente, elegem uma pessoa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, com um discurso de ódio, um discurso de opressão, enfim, né? Não adianta, né? A gente não vai perder tempo, na verdade, falando, porque a gente está vendo, a gente está vivenciando, a gente está acompanhando, ninguém aqui está desinformado, desinformada, infelizmente é a realidade. Então isso é uma prova de que a igreja evangélica, o protestantismo brasileiro, estava tão envolvida e continua envolvida com a política que parte desse segmento evangélico, parte do protestantismo brasileiro elegeu esse desgoverno, desgovernado, e aqui estamos, vivenciando essa crise, essa situação caótica, infelizmente, e tem atingido os mais vulneráveis. E diante desse contexto, quando eu penso em cidadania, vem à minha mente duas expressões: direitos e deveres. Ou seja, uma pessoa é considerada cidadã quando ela cumpre os seus deveres, né? E, ao mesmo tempo, ela desfruta dos seus direitos. Interessante é que nos exigem que sejamos cumpridores dos nossos deveres, mas quando vamos direcionar para o lado, né, da garantia e da proteção desses direitos, né, muitas pessoas, principalmente aquelas, como eu falei, as mais vulneráveis, têm dificuldade, é um protocolo, é uma burocracia, para terem acesso aos seus direitos de questões básicas, por exemplo. E a gente vê que na questão dos direitos, há muita desigualdade. Nem todas as pessoas têm uma moradia digna. Nem todas as pessoas têm uma educação de qualidade digna. Muitas pessoas têm acesso ao sistema de saúde de péssimas condições, falta de estrutura, um atendimento péssimo. As pessoas têm que dormir na fila para conseguir uma ficha e ainda algumas delas correm risco de não ter uma ficha para ser atendida. Então, a gente observa essa discrepância no que tange aos direitos, quer dizer, exigem dessas pessoas, exigem de nós que sejamos pessoas cumpridores dos nossos deveres, para que tenhamos também o privilégio de desfrutar desses direitos. Então a gente vê que há a impressão é que a teoria se diverge em muito do que acontece na realidade, de fato. Então, o cristianismo, diante dessas injustiças, como por exemplo o movimento da libertação, da teologia da libertação, vai denunciar essas discrepâncias, essas injustiças, essas desigualdades, esse acúmulo de riquezas, na mão de poucos, dos mais ricos, das elites. Então a teologia da libertação, esse cristianismo que tem um compromisso com a dignidade humana, com o próximo, vai denunciar. Então aqui percebam vocês que há uma relação muito nítida entre cristianismo, direitos humanos, política, cidadania, justiça global e etc, etc. Então tudo isso está no mesmo pacote. Então é nessa perspectiva, é nessa pegada, é pensando nessas questões, nessas perguntas que nos norteiam para a definição dessa proposta de discussão, de reflexão e de debate também. Porque o que está sendo gravado, não somente por mim, para os meus irmãos e irmãs que irão contribuir nas próximas semanas,
né? Essas questões também podem ser levadas de forma presencial, nas rodas de conversas, nos debates, nas discussões, né? Nos pequenos grupos. Então isso aqui não é uma coisa para ficar gravada, mas assim, para provocar essa reflexão. Na verdade, teologia não traz respostas, ou não pretende apresentar respostas prontas. É provocar, é promover uma reflexão, um diálogo e nunca fechar a questão. Por isso que o meu propósito nesse vídeo, nessa abertura, nessa palavra introdutória, é justamente a gente pensar nessas relações, ou nesta relação entre cristianismo, política e cidadania. E eu quero concluir com um texto, é claro, né? O que a Bíblia, né, vai, pelo menos, apontar, quais são os indícios para que a gente possa ressignificar e reler e contextualizar o texto bíblico, fazendo uma ponte, esse link com essa proposta temática que é o motivo dessas gravações, né, dessas provocações, destas reflexões. Então, há um texto de Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, que diz: nisto não há judeu nem grego, não há nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o cristianismo, que está comprometido com a igualdade entre todas, todes e todos, tem isso como referência. A promoção da igualdade, do respeito, da cidadania, é claro, sendo nós cumpridores dos nossos deveres, mas que os direitos sejam igualmente respeitados e que todas as pessoas tenham acesso. Um bom domingo, um bom mês de setembro e aproveite o projeto litúrgico da nossa classe durante esse mês de setembro. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fazes
Esta música que trae un mensaje de amor y sufrimiento fue compuesta a partir de una experiencia real. Roberto Cantoral, al llevar a su esposa a la emergencia, escuchó de su médico que ella solo tendría más aquella noche de vida. En la sala de espera, enfrente a un reloj que allí estaba, empezó a escribir esta canción. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu vida me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Meus irmãos, minhas irmãs, juventude, crianças, senhores, senhoras, eu sou Gutierrez Barbosa, vice-presidente do PT da Bahia, sou da Igreja Batista Nazaré, estou coordenador nacional do setorial interreligioso do PT e é com muita alegria que a gente vem nesse domingo dando bom dia a todos e a todas e a todos na classe Santuário para falar de cristianismo, cidadania, política, primeiro voto, nesse que é um mês
da cidadania para a comunidade de Nazaré. E eu fico muito feliz, gostaria de dar um depoimento sobre a importância do primeiro voto. Eu me lembro exatamente como foi o meu primeiro voto. Eu tenho 38 anos de idade e aos 16 anos, isso era no ano de 2000, era uma eleição municipal, eu votei a primeira vez no PT. Foi ali que eu formalizei a minha relação com o Partido dos Trabalhadores, com o progressismo, com a esquerda. Foi naquele período que eu formalizei. Meus pais sempre votaram no PT, sempre votaram no Lula, desde 89, mas eu radicalizei ali. No mesmo ano, ali na eleição municipal, eu já comecei votando no PT. Numa candidatura que não ia para lugar nenhum. Mas eu queria marcar minha posição, defender as ideias, e votei no 13, sendo o terceiro colocado nas eleições. Mas para mim ali não era, o fundamental não era ser terceiro colocado, ou ser primeiro ou ser segundo. Era votar nas ideias. Esse é um ano também da gente votar nas ideias, né? Em 2002, votei no presidente Lula pela primeira vez e ele se elegeu. E aí, votei em 2006, ele se elegeu. Votei em 2010, a presidenta Dilma se elegeu. Votei em 2014, ela se elegeu novamente. E aí veio o golpe. Tiraram a presidenta Dilma de forma machista. A elite desse país que não admitia que a juventude frequentasse a universidade, que o filho do pobre frequentasse a universidade, tirou a presidente Dilma. Depois prendeu o ex-presidente Lula, o melhor presidente para a juventude desse país. Presidente que elevou a qualidade no ensino nesse país, que construiu milhares de escolas técnicas, que aumentou o número de universidades, fazendo com que o jovem tivesse esperança. O primeiro emprego, o Ciência Sem Fronteira, um programa que possibilitou que milhares de jovens vindo da periferia, vindo da zona rural, fossem estudar em outros países para desenvolver a ciência desse país. Então vamos pensar bem, a cidadania, cristianismo e política tem tudo a ver. Eu sempre fui cristão, nasci num berço evangélico, mas nunca deixei de olhar para aqueles e para aquelas que mais precisam. Me identifiquei com o Partido dos Trabalhadores desde os 14 anos de idade. 16 anos, formalizei a minha entrada no partido, de forma interna. Com 18, me filiei formalmente e estou até hoje no Partido dos Trabalhadores. Porque é importante que nesse momento de eleição, onde por um lado está a política do ódio, a política do atraso, a política do genocídio, a política de um presidente que não olha para aquele que mais precisa, para a jovem, instiga o armamento, instiga e estimulou as mortes no período do Covid. É hora de vocês, que é juventude, que vai dar o seu primeiro voto, pensar bem sobre os nossos próximos 4 anos, sobre as nossas próximas gerações. O país está totalmente deslocado da política mundial, da democracia, dos valores sociais, econômicos, dos valores de família, da família na sua integralidade, daquilo que Jesus agregou, homens, mulheres, jovens, LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, fundos e feixes de pastos, as comunidades ribeirinhas. Jesus olhou para todos e a todas. E é com esse olhar que eu venho falar para você, para refletir o futuro do nosso país. E o futuro está em nossas mãos, está nesse presente. No dia 2 de outubro é hora de a gente esperançar o país. E o seu primeiro voto é muito importante. Nós estamos juntos nessa construção. Um bom domingo a todos, a todas e a todos. Você é muito importante, por isso vem. Soberano Senhor dos reis da terra, humildemente te peço em favor da nossa pátria amada, que nesta hora também está tão dilacerada. Visita-nos com tua sensatez, prudência e sabedoria, e ouve nossas insistentes súplicas.
Dá-nos governo bom e governantes capazes. Que nossas leis sejam justas e nossos juízes honestos. Que as instituições públicas e privadas estejam a serviço da vida e busquem em cooperação o bem-estar de todos. Que os nossos direitos de cidadãos sejam garantidos e nós sejamos todos convictos e leais cumpridores dos nossos deveres. Que haja discernimento do que é certo e verdadeiro e arrependimento quanto aos erros e enganos. Que o perdão continue a ser divino e o respeito sagrado. Que as relações desfeitas encontrem o caminho da reconciliação e a intolerância o caminho da coexistência pacífica. Que eu, sem precisar ficar esperando por ninguém, possa ser o primeiro a me dispor a fazer tua vontade na terra como ela é feita no céu. Que assim seja, até que finalmente a justiça e a paz se beijem como fruto inexorável dos nossos gestos de amor. Reverendo Luiz Carlos Ramos, outubro 2018. Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem.